Salve Deus, nessa bendita hora, Jesus, quem te fala sou eu, Jaguar Mestre Luz, da Falange de Sublimação, povo de Jaguari, na ordem do ministro Aturê. Eu, adjunto Exumã, 408, herdeiro e triada Arpaz, o sétimo raio de oração, Arcanos, Rama 2000, Mestre Roger Nascimento. Com os poderes de Olorum, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Albatalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso da minha legião, o título de mestre tutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e toda a continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança falar, verde, Ranier, // reino central, turno do reino. Na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno a Jouros. Partirei dos três reinos de minha natureza com /0 do meu terceiro sétimo. No quinto ciclo iniciático seguirei sempre com /0, /x, barra em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta é hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terras e espaços em busca da tua compreensão e pela missão que me confiaste. Eu sou aquele cavaleiro Jesus que, porém, ora sabe o que quer. Quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que estás nos céus. São vidas com destinos iguais, são laços de amor que nos impulsam para o mundo melhor, a nova era, a felicidade dos povos, na cura desobsessível que vivemos. Sou um cavaleiro especial, sou Jaguar, trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais que fortalecem meu sol interior, fazendo este poder decrescente iniciático da cura e do plexo físico. E então, santo nome, seguirei sempre com /0 em Cristo Jesus. Salve Deus. Graças a Deus, minhas irmãs. Seja muito bem-vinda nessa sétima aula do curso Centúria, sétima e derradeira, nesse sétimo ciclo, né, que significa... É um ciclo iniciático, o número 7, o número 3, o número 9, o número 11, são números cabalísticos pertencentes à doutrina do Vale do Amanhecer. E eu sempre pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre o que nós falamos, nas aulas anteriores. Eu queria entender sobre o negócio do Vale e o rei. Rei do Bale. Eu contei a história de Rei do Bale aqui, não contei? Sabarana e Doragana. Rei eram dois cavaleiros que estavam próximos à crucificação de Jesus. E o do Bale era casado com a Sabarana e o do Bale é casado com a Sabarana, com a Doragana. E do Bale, Doragana. Isso. E o rei ele era casado com a Sabarana. E aí, então, Doragana, ela tinha uma doença, e que então eles foram ao encontro de Jesus para que Jesus pudesse curar a mulher do Bale. E então Jesus disse para ele, ó, vocês vão pagar centil por centil. Ela vai ter que passar por essa dor. Vocês vão ter que passar por essa dor. Ela tem que passar por esse momento kármico. Então do Bale falou, se Jesus está falando que nós temos que passar centil por centil, que nós temos que pagar o nosso karma, nós vamos pagar com amor, trabalhando. E assim Sabarana, ela teve que passar por aquele karma. Essa história ela vem para nos remeter que não é porque nós estamos dentro do Vale do Amanhecer que as dores não vão chegar até nós. Nós estamos aqui, mas as dores vão chegar. Se nós trabalharmos, essas dores podem ser amenizadas. Mas nós vamos ter que pagar centil por centil de todas as nossas dívidas. Essa é a história de Rei do Bale, de Sabarana e Doragana. Isso. Mas agora fala assim, na escolha do que você falou, do Bale, do rei... Você vai escolher Sabarana ou Doragana. Você gosta mais da Sabarana ou da Doragana?
Então você decide. Aí você decide qual das duas. Assim. Todo jeito são faz parte da mesma. Todo jeito, chega lá na hora, eles vão te mostrar a foto de um e da outra e vai falar, você vai querer representar Sabarana ou do Aragana? Na hora da sua emissão, você vai falar turno, Sabarana, turno do Aragana. Você vai ser obrigado a falar, você é obrigado a escolher uma das duas. Entendeu? Aqui, ó, aí você vai levar... Não, no meu colete não tem. Mas você vai levar ela no seu colete aqui, ó. Você vai ter, além desse radar de Centúrio, você vai ter o radar aqui da Sabarana ou do Aragana. Quer dizer, aquela taxa, vai, igual você falou, vai estar pagando o radar e o povo. Isso. Né? E o que mais? Ó, o radar e o povo. Esse outro aí a gente tem que comprar separado. Isso. Compra separado. Né? Separado. Aí você vai receber ela só depois da consagração de Centúria. O povo e o turno você recebe depois da consagração. Mas lá no mesmo dia? Isso, no mesmo dia. A plaquinha também faz lá no lugar. Isso, a plaquinha você vai fazer antes. Essa plaquinha aqui, essa plaquinha igual da Luana, você vai fazer antes. Você vai chegar lá desse jeito, você vai dirigir ao Castelo dos Devas e falar assim, o Cleito mesmo poderia fazer isso para você aqui. Ele é Devas. Pois é. Eu perguntei ao Ronaldo, eu falei, se a plaquinha tinha que ter, que é para mim fazer ela lá em Governo. Não quero chegar no Castelo Devas. Pronto, então, você vai chegar lá e vai pedir. Entendeu? Simples assim. Quero minha plaquinha, eles vão te entregar. E o radar de Centúria, quem vai entregar sou eu. Esse radar de Centúria, eu vou estar lá, você vai estar passando, eu vou entregar na mão de vocês. O instrutor de Centúria, ele faz parte do ritual da consagração de Centúria. Se não tiver um instrutor de Centúria, por exemplo, digamos que eu não posso estar lá no dia. Não posso estar lá no dia da consagração. Aí eles têm que arrumar outro instrutor de Centúria para colocar lá no lugar. O instrutor de Centúria, ele faz parte do ritual. Outras pessoas que estão lá podem ter convidados, mas sem o instrutor de Centúria não tem Centúria, não tem o ritual. Entendeu? Ele faz parte do ritual da Centúria, ele tem que estar lá. Entendeu? Conduta doutrinária. Por que devotar-se a morrer se não acreditar e por que não acreditar na vida eterna? Nos mundos civilizados do contato e do amor. Duas frases do Pai Seta Branca. Por que devotar a morrer se nós temos a vida eterna? Essa frase do Pai Seta Branca nos fala da imortalidade do nosso espírito, né? Das nossas reencarnações. Né? Nós morre o corpo físico e o espírito fica. E nós somos muito preocupados com a morte. Né? Fulano morreu. Morreu tão jovem, isso e aquilo. Né? Só que o nosso espírito é eterno. O espírito, assim, foi o morro hoje. O espírito vai saber que eu estou morta? Assim, eu vou saber. Se você tiver uma determinada consciência, sim, né? Mas muitas das vezes esse espírito ainda não sabe, né? Por isso que ele na mesa fala assim, salve Deus, teu irmão, seja muito bem-vindo a esse pronto-socorro universal. Né? Aproveite essa rica e feliz oportunidade para compreender que já não pertence mais a esse mundo físico, já é desencarnado. Muitas das vezes ele nem sabe que morreu ainda. Mas o espírito que tem uma determinada consciência, sim. Por isso nós estamos trabalhando para isso, né? Para ter essa consciência. Existe mundo de amor? Claro, é os mundos evoluídos de Deus Pai Todo-Poderoso, as nossas origens, para onde nós queremos voltar. Né? Nós estamos aqui, a Terra é um planeta de prova e expiação, mas nós queremos estar nos mundos de amor. Né? Existe um planeta chamado Planeta Mãe, Capela, que é da onde nós viemos, que fica numa outra constelação, na constelação de Cocheiro. Lá estão esses espíritos felizes, nossos familiares. Nós viemos para cá para depurar, para tornar-se espírito evoluído e voltar para a nossa origem, que é o planeta Capela, Planeta Mãe. A Marcê e Cassandra são espaçonaves que faz essa transição de Capela, Terra. As Amarcês traz as energias etéreas para a estrela cadente, para a estrela sublimação, para o próprio tempo. Ela faz a integração e desintegração de energia. Tranquilo até aí? Sono cultural, reencarne, centelha divina.
Desencarne, pedra branca, charme, herança transcendentais. Tá. Desencarne. Desencarne é a passagem do espírito dessa terra para o plano físico, para o plano espiritual, né? E o que é como que dá isso? A falência dos órgãos, né? A pessoa não tem mais os órgãos funcionando perfeitamente e existe o corte da centelha divina. O que é essa centelha divina? Essa centelha divina é o nosso charme, é onde é soldado a centelha divina com o nosso espírito e nosso corpo. E essa centelha divina é desligada. Essa centelha divina é sua, é o seu espírito, é o seu ser, é a sua essência que vem de Deus. Né? Centelha divina. Centelha, C-E-N-T, centelha divina. Te liga, a centelha divina liga você e seu corpo. Liga você e o corpo, o espírito. Isso. A centelha divina é colocada no corpo na hora do seu encarne. Do seu encarne você recebe a centelha divina, o sopro da vida, o sopro vital. As outras religiosidades, as outras coisas denominam dessa forma. A centelha divina, ela está junto do seu reencarne. E o seu desencarne acontece quando há essa desligação dessa centelha divina. Aí o espírito, ele fica no seu desencarne, na hora do velório, o espírito dele fica ao contrário do corpo, do caixão, onde a centelha divina, onde as energias vão saindo do corpo, E ele passa por um sono cultural, lá em Pedra Branca, no qual onde ele vai lembrar de todas as coisas boas que ele fez, de todas as coisas que ele deixou de fazer. Aí lá nessa Pedra Branca ele vai dar conta de toda a reencarnação dele. Né? Essa Pedra Branca fica no canal vermelho. Aí esse espírito desperta a consciência. Nossa, que besteira que eu fiz. Eu não poderia ter feito isso. Aí assim ele vai e prepara a sua nova jornada, né? Passa pelo sono cultural, prepara a sua nova reencarnação aqui na Terra. Se é um espírito com determinada consciência, ele volta para o planeta de origem dele, no caso Capela, ou para as colônias, ou para os mundos de Deus Pai Todo-Poderoso. Como que os nossos cobradores nos localizam? Eles nos localizam muitas das vezes pelo cheiro que nós exala de baixo odor e também pelas nossas vibrações. Quando nós vibramos negativamente, né, esses obsessores, os nossos cobradores nos acham. Então a gente tem que sempre elevar o padrão vibracional para que a gente possamos estar munidos, né, contra não só os cobradores, mas também os espíritos de uma egrégora inferior. Dúvidas sobre reencarne, desencarne? Quer falar sobre isso? Não? Cisma de Erechim, Cachoeira do Jaguar, Doutrina do Amanhecer, Corrente Mestra. Cisma de Erechim é um poder bruto, que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, que são... Como é que é o nome? Cisma de Erechim, você tem nesse acervo que eu te enviei. Isso, vocês têm nesse acervo que eu enviei, é só vocês lerem. Cisma de Erechim é uma força bruta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Ela veio na África. E lá elas faziam muita cura daquelas pessoas africanas. O cisma de Erechim veio para a evolução do homem. E nessa reencarnação da África, nós jaguares começamos a deturpar esse cisma de Erechim, essa força de Deus Pai Todo-Poderoso, e ela foi recolhida. Ela voltou depois lá na Cachoeira do Jaguar.
com os Nagôs, com os Enoques, né? Ficou conhecido como adjunto Juremar. E lá ela começou a fazer curas, né? Do mesmo jeito. E hoje o cisma de Erechim, a corrente mestra está na doutrina do amanhecer, na forma da corrente mestra. Corrente mestra, essa trança luminosa que chega no templo todo dia às 10 horas da manhã, que faz um pêndulo, que vai dar pira ao Pai Seta Branca, e ela recolhe todas as energias negativas etéreas dentro do templo e leva lá para o Canal Vermelho, para a Torre de Tapir, no qual ela volta novamente toda luminosa, toda cheia de energia, para fazer toda a limpeza do templo. Então, Cisma de Erechim é a nossa corrente mestra. Tá? Colônia. O que é colônia? Colônia é as nossas origens, é o nosso lar, é uma cidade astral onde ficam os espíritos, onde eles vão ser colocados novamente para reencarnar, vão ser colocados novamente para fazer a sua jornada aqui na Terra, onde nós encontramos os nossos familiares, onde o espírito fica depois da sua passagem aqui na Terra. E essas colônias, muitas das vezes, elas servem de adaptação para que as pessoas, os espíritos, possam voltar para a Terra. Tá? Sandai de indução. Sandai de indução é um sandai no qual nós realizamos o trabalho de indução. Esse trabalho de indução ele é projetado na força do reino central. Tanto que o passo magnético da indução é diferente, aquele dia eu ensinei para vocês, né? O passo magnético da indução vem só até a fonte, faz movimento e vai e vem 3 vezes. Por quê? Porque ele alivia a nossa mente. A indução ela também tem a capacidade de retirar os elítrios, né? Aquele espírito deformado que nós podemos vir até com 7. E esses espíritos, eles vêm e o paciente é retirado dele lá na indução e nós também. Então, sempre que vocês puderem fazer, faça a indução, tá? É um trabalho bonito, você vai sentar assim, vai colocar sua mão sobre o do doutrinador e do aparar, aí vai ficar dando passagem para as correntes negativas, não para o sofredor. E aí depois termina o trabalho, vem os preto velhos fazendo a limpeza de todo o ambiente. É um trabalho que eu particularmente gosto muito e recomendo para vocês. Sandai de Rand. Sandai de Rand, nós falando que ele é o nosso centro cirúrgico aqui no Vale do Amanhecer. Ele é feito lá na parte evangélica, né? Ele é feito lá na parte evangélica, pode passar até 7 pacientes. O paciente que tiver mais enfermo deita na maca, é feito com os 4 cavaleiros da lança rente central, lança lilás, lança rosa e lança vermelha. Precisa de 16 doutrinadores, de 5 ninfa-lua, 2 ninfa-sol, 2 ajanã. É um trabalho muito preciso. E é o único trabalho do Vale do Amanhecer dentro do tempo que ele pode ser realizado sem nenhum paciente. Nenhum paciente. Ele é tão bom que você pode fazer ele só com os mestres. Não precisa ter nenhum paciente. E a tia Neiva já dizia, se você estiver precisando de um trabalho de Rand, basta você falar Rand, você entrar em sintonia com a palavra, que se fosse do seu merecimento, você vai receber. Então, sempre que vocês puderem, faça esse trabalho de Rand, vai num tempo onde tem essa corrente mestra, para que vocês possam fazer. Não fica só no trabalho evangélico. O trabalho evangélico é muito bom, que é mesa, tronos, cura e linha de passo, mas procura os trabalhos iniciáticos. Os trabalhos iniciáticos eles é disposto de uma estrela, e essa estrela projeta essa energia em vocês. Faça um retiro, é sempre bom fazer um retiro. 2 retiros por mês, do Angical e da Sessão Branca. Se vocês puderem, vai no tempo fazer o retiro. Vocês não precisam pedir para ninguém para fazer o retiro, vocês não precisam pedir mais nada para ninguém, vocês é livre. Livre, eu quero fazer um retiro, eu vou, eu quero em tal tempo, vocês vão. Vocês são componentes do Pai Seta Branca, servindo o ministro Ravan. Mas vocês são livres para ir. Tá? Não fica só agarrada a um lugar só.
vai onde vocês querem e vai buscar os trabalhos, vai conhecer outras pessoas, vai conhecer outros momentos, tá? Abatar é um trabalho que vocês vão realizar depois que vocês pegarem a emissão de vocês, né? É um elipse simétrica, no qual onde você faz a sua emissão da individualidade, sua emissão em seu canto, né? A tia Neiva dizia que ali naquele círculo de Abatá tem curandeiros, tem negociantes, tem ciganos, e geralmente o Abatá ele é voltado para a vida material do mestre. Ele é feito ali de fora na área do templo, só com a emissão e canto não tem incorporação, é feito aos pares. O Alabá é um trabalho feito na força da lua cheia, com os cavaleiros. Esse Alabá, o Alabá ele tem a comunicação do preto velho. O Alabá é feito todo dia à noite, 7 dias, uma vez no mês. Aí ele faz um círculo, tem uns cavaleiros, e aí o Apará incorpora lá o preto velho dele. E aí ele vai dar o passo normal, não tem incorporação de sofredor, e ele é todo feito em indumentária. O finado adjunto Télio Mestre Júlio, que foi o primeiro presidente dessa casa, dizia, muitas das vezes, o que um preto velho não fala nos tronos, ele fala lá no Alabá. Por quê? Porque tem uma proteção maior, uma proteção dos cavaleiros, não tem interferência de espírito sofredor. E é um trabalho altamente iniciático. Se vocês puderem fazer, faça também. Não é obrigado a fazer os 7 dias. Mestre Rogério, trabalho de Alabá, eu sou obrigado a fazer os 7 dias? Não, eu posso fazer um dia, posso. Qual que é o mínimo de par para fazer o Alabá? 7 pessoas, 7 pares, 7 casais. Eu tenho que fazer os 7 dias, 7 noites? Não. Eu posso fazer as 7 noites? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? E o aramê é o julgamento transcendental. Aquilo que nós falamos aquele dia. Nós pegamos a prisão e depois nós vamos lá fazer o aramê. Né? Onde tem um promotor, tem um defensor, tem um juiz, tem os prisioneiros, aonde eles vão te acusar daquilo que vocês fizerem e também defender. No Vale do Amanhecer tem 2 trabalhos que trabalham com a evolução dos nossos cobradores, é o angical e o aramê. Então, quando você fazendo o aramê, você está trabalhando para você mesmo. Quando você afunda prisão, você está trabalhando para você mesmo, você está libertando um cobrador seu, trabalhando para ele. E no trabalho de angical também. Dúvida até aí, Misa? Não? A frase do pai Seta Branca. Deus já lhe concedeu 1000 luzes na benção, porém, filhos, o ser vivo condicionado se esqueceu do seu relacionamento eterno. O homem é uma eternidade espiritual que só pode ser feliz conhecendo o caminho de volta ao seu lado espiritual, a sua origem, o seu reino, a sua personalidade em Deus, Pai Seta Branca. É aquilo que nós acabamos de fazer, né? De dizer, nosso espírito é imortal, ele é eterno. Por quê? Porque nós temos a centelha divina, nós temos uma parte de Deus em nós. Nós temos uma parte de Deus em nós, nós temos uma centelha divina. E nós só seremos realmente felizes quando nós voltar para a nossa casa, o nosso lar espiritual, né? Da onde nós voltamos, a nossa origem. No nosso caso, é o planeta Mãe, Capela. Como conhecer o caminho de volta para casa? Como fazer isso? Através da caridade, ajudando o próximo, sendo bom, sendo humilde, tentando tornar as pessoas melhor a cada dia. E o Vale do Amanhecer é ferramenta para que isso aconteça. O Vale do Amanhecer é ferramenta para que nós possamos voltar para a nossa casa espiritual, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos tornar a pessoa melhor. Tudo isso aqui é ferramenta para a nossa evolução, para nós nos tornar a pessoa melhor. Os tronos é uma ferramenta para você tornar uma pessoa melhor. A mesa evangélica, a cura, ferramenta. E essas ferramentas, elas são usadas em favor do paciente e de você. Por isso que não há necessidade de você passar nos trabalhos mais. Ah, mestre Rogério, hoje eu não estou bem, eu queria passar. Você pode? Pode.
Você pode passar sem problema nenhum. Você pode passar em todos os trabalhos, mas não há necessidade. Por quê? Porque automaticamente que você está trabalhando, você já está recebendo a cura. Você já está recebendo a cura, você já está recebendo os eflúvios de Deus Pai Todo-Poderoso. Então não há... eu queria passar. Pode passar? Pode, meu irmão. Fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas você já está recebendo a cura. Por que Jesus escolheu o jaguar, o espírito espartano, para essa missão de mandar esses espíritos para Deus? Porque o jaguar, ele é um espírito, ele é um espírito persistente, que não desiste nunca, capaz de missões árduas. E esses espíritos que aqui se encontram, que precisam voltar para Deus, precisa dessa persistência. Então, Jesus escolheu o jaguar para essa missão por conta disso. Porque os jaguares são espíritos persistentes, são pessoas, são espíritos milenares que faz com que que vai nesses trabalhos mais árduos, mais duros. Simiromba. Quem é o Simiromba? O que é Simiromba? Simiromba é o nosso pai seta branca. O nosso Simiromba de Deus. O Simiromba também é um oráculo. O que é um oráculo? O oráculo ele tem várias raízes. O que é essas raízes? Vários ministros que trabalham para eles. E quem são esses ministros? Quem são essas raízes? Ministro Oné, ministro Odonis, ministro Eridã, ministro Araquém, ministro Alufã, ministro Delon e Akhenaton. Quais desses aqui trabalham efetivamente com o pai seta branca? O Araquém. Cada raio desse sol simétrico aqui, é um espírito desse. É uma força de luz dessa trabalhando com o pai seta branca. Por isso que o sol é simétrico. Nosso símbolo do sol simétrico é esse sol aqui. Esse sol aqui simboliza o oráculo de Simiromba, que é do pai seta branca. Então, cada raio desse sol é um ministro desse. O que trabalha diretamente com nós, aqui na linha mais kármica, é o Araquém. Tanto que nós temos até a contagem, ó divino Araquém, porque é uma linha mais kármica. A tia Neila não deixou detalhado para nós o que os outros fazem exatamente na doutrina. Tá? O que nós sabemos é o nome deles e o que nós trabalhamos efetivamente com toda essa estrutura ali é o Araquém. Tá? Então, quando alguém fala, vamos emitir um mantra Simiromba. O mantra Simiromba é o mantra do pai seta branca, que nós emitimos eles entram em sintonia com o oráculo de pai seta branca e com... Por isso nós devemos fazer da maneira mais correta possível. Né? Raio de Araquém. Raio de Araquém é aquele raio principal lá. E o que esse raio de Araquém tem? Nos traz um grandioso trabalho de contágio. Qual que é os poderes governados pelo Araquém? O Araquém ele trabalha nessa linha desobsessiva, nessa linha curadora do espírito. E o trabalho de contagem em si? Como que é que funciona? Por que o trabalho de contagem está no trabalho de Araquém? Porque o trabalho de contagem é um trabalho de integração e desintegração. Quando o comandante fala assim, meus irmãos que estão em sintonia com esse trabalho de contagem, mentalize os seus lares. Aí ele dá uma pausa. Aí nós levamos a nossa mente numa ligação fluídica até os nossos lares. Aí nós mentalizamos. Aí naquele lar lá daquele dia teve uma intriga com o casal. Aí essa energia desse raio chega lá para desintegrar aquela força negativa que ele se encontra. Mentalize os seus amores. Aí você mentaliza. Aí você brigou lá com a sua mãe. Aí aquele raio chega lá e desintegra aquela energia. Mentalize
o que mais? Os hospitais, os leitos de dor. E aí você vai mentalizando, você vai integrando com os pensamentos e depois é desintegrado com a elevação. Então, contágio é um trabalho de integração e desintegração. É por isso que o trabalho de contágio, geralmente, ele é feito depois de uma grande movimentação de força. Depois da bênção do ministro, depois de um trabalho de sessão branca, depois de um dia de retiro, depois de uma escalada na estrela candente. É um trabalho altamente desobsessivo. E também nós temos duas características dos ventos. Um vento chama, se você quiser anotar aí agora, eu acho que vai. Nós temos dois ventos. Um chama Tanaí, Tanuaí, isso, e o Tanuaê. O Tanuaí é um vento que ele vem é um vento para nós é de destruição aqui para quem aqui está na Terra. Mas o que ele faz? O que ele faz? Ele tira esses espíritos que estão nessas cavernas. Você lembra que quando nós falamos na aula passada sobre as cavernas? Então, que aqueles espíritos que estão lá, naquela casa que chamava de mal assombrada, lá naquela... Então, esse vento, ele vem e tira esses espíritos dali e é conduzido para a estrela candente, para o Turigano, para esses trabalhos. Então, esse vento, ele serve para fazer essa limpeza nessas cavernas. Porque esses espíritos eles não têm condição de incorporar numa parada desse. E o outro vento é a brisa, é a centelha divina, é a luz divina vindo. Né? Após a tempestade vem a bonança, não é assim que se diz? Então, esses dois ventos, eles servem para isso. E no campo de Morsas, e eles são projetados para um lugar no Canal Vermelho que chama Campo de Morsas. O Campo de Morsas é essas luzes, essas nossas cruzes aqui, que são morsas. Que elas são, o que ela faz? Ela projeta esse vento, ela projeta essas forças para que nós possamos realizar a cura desobsessiva aqui no planeta. Prana. O que é prana? O que vocês acham que é prana? Deixa eu perguntar para vocês. O que eles falaram para vocês de prana? Nós não cantamos prana, ó prana. O que é isso? O que é isso? O que vocês pensam que é? O que falaram para vocês que é prana? Tá bom. Prana. Prana é uma energia divina, de bênção, que chega no planeta todos os dias ao amanhecer. Divina, que Deus